Bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje o foco é na vida e no legado de Elpidio Costa, lá do sul de Minas Gerais. A gente está se baseando, olha só, em trechos de uma biografia bem especial, Meu Avô Elpidio Costa, que foi escrita pelo neto, o João Alberto da Costa Brenta. É um material muito rico, sabe? Cheio de detalhe de família, de história da região. Então a ideia aqui é tentar pensar o que mais marcou na vida do Elpidio, quem ele era, o contexto todo, né? Vamos nessa? E o que eu acho fascinante nisso é justamente como a história pequena, pessoal, de alguém como Eupídio, se cruza com a história maior da região. Entender essas figuras ajuda a gente a visualizar a dinâmica social, econômica, familiar do sul de Minas naquela época. Exato, o Elpidio Carneiro da Costa. Ele nasceu em 1894, fazenda Água Limpa, lá em Pedralva. Filho do José Gonçalves da Costa e da Maria Inácia Carneiro Santiago, a Dona Cota. E um detalhe, né? Os pais eram primos de segundo grau, ambos ligados ao alferes Manuel Carneiro Santiago. Alferes era um posto importante na época militar e social, mostra um certo pioneirismo ali. Sim, indica status e influência já na origem. E a infância dele foi na fazenda Santo Antônio, que, olha que curioso, ainda pertence a descendentes da família. Isso já mostra desde cedo uma ligação muito forte com a terra, com as tradições mineiras, né? E a fonte traz um traço mais íntimo, a religiosidade dele. Parece que encontrar um caderno de anotações antigo sugere essa dimensão mais pessoal. Interessante. Bom, ele foi estudar Direito em BH, Belo Horizonte, se formou em 1916, e a volta para Pedra Branca, que era o nome antigo de Pedralva, foi um acontecimento. Tem até notícia no jornal Correio de Minas descrevendo a festa na estação. Imagina a cena. Era um marco, né? O filho da terra voltando doutor. Totalmente. Aí, em 1918, ele casa com a Maria Carneiro Pinto Vilela, a Maruca, e eles foram morar em Santa Rita do Sapucaí. E lá em Santa Rita ele ganhou destaque. Foi presidente do Banco Popular Sul de Minas, que começou em 1923. Era uma época de crescimento dos bancos na região, muito puxado pela economia do café. Exato. E aí é que a coisa fica tensa, digamos. Tem a ser pouco. Porque essa fase de sucesso bate de frente com a crise de 1929. O impacto no café foi brutal e o banco sentiu muito. Mas o ponto que a biografia destaca e que eu acho que vale muito a pena notar é a postura do Elpidio. Num momento difícil onde talvez outros dessem um jeito, ele fez questão de honrar os compromissos do banco, mesmo perdendo dinheiro, pessoalmente. Perdeu o patrimônio, né? Mas não a reputação. Isso é realmente notável. Muito. Mostra minha integridade. E a fonte até menciona que ele pediu perdão para a esposa, para Maruca, por causa desse baque financeiro. Isso humaniza muito, né? Mostra o peso da responsabilidade. Sem dúvida. Mostra vulnerabilidade por trás da figura pública. Bom, depois dessa fase no banco, ele muda de rumo. Vira inspetor federal no Ministério da Educação e ficou nisso até se aposentar. Em 1961, viajava muito inspecionando escolas pelo sul de Minas. E deixou boas lembranças também como inspetor. Uma sobrinha dele, a Cama, lembra com muito carinho das visitas dele na escola. Descreve ele como um tio elegante, sabe? Afetuoso. A presença dele era motivo de orgulho para ela. E essa elegância era uma marca registrada mesmo. O neto descreve ele quase como um lorde. Sempre de terno, colete, relógio de bolso, anel de rubi. Em casa usava até robe de seda. Mas não era só a aparência, né? Tinha uma voz forte, era alegre e um carinho especial com crianças, o que não era tão comum para os homens da época. É verdade. E dizem que era um ótimo orador também. Essa figura do gentleman, né? Era comum na elite. Mas interessante é como essa formalidade toda convivia com a crise que ele enfrentou e com essa atenção especial às crianças. Não era só fachada. O respeito que ele conquistou parece genuíno. Quando ele morreu, em 67, o Correio do Sul publicou uma nota chamando ele de amigo leal, de liano trato, cultura brilhante, reto cumpridor de seus deveres. São elogios fortes que sugerem um respeito conquistado mesmo, não só pela posição social. Falando em posição social,
Vale lembrar os pais dele rapidinho. O Major José Gonçalves da Costa, Major também, indicava influência política local, né? Em Maria da Fé, Pedralva, e a Dona Cota, a mãe, com as conexões importantes da família dela também. A ancestralidade vai longe, chega em figuras históricas de Minas. É, raízes profundas. E essa rede familiar era bem extensa. Então, resumindo um pouco, o que a gente tem é o retrato do Eupídio Costa, um homem assim elegante, culto, íntegro, que passou por momentos de sucesso, mas também por uma baita crise econômica e manteve a retidão. Um pilar numa família com história longa em Minas e cujos valores de alguma forma parecem ecoar até hoje. Exato. E isso talvez nos leve a uma reflexão final, sem resposta pronta, claro. Olhando para a trajetória do Eupídio, essa mistura de tradição, de ascensão, o jeito como ele lidou com a crise, com integridade, e essa força da família que continua, com os encontros, a gente pode se perguntar: o que das histórias e dos valores dos nossos próprios antepassados pode conversar com os nossos desafios de hoje? Fica essa questão, sabe? Como é que a memória da família, seja de figuras conhecidas como ele ou de anônimos, ainda molda quem a gente é e as escolhas que a gente faz?